Meu nome é Edson Pascoal, sou missionário cá em Angola há 20 anos e quero compartilhar convosco hoje uma palavra que está em Mateus 9, 35 a 38. É uma palavra que fala sobre missões, sobre a obra de Deus. O Senhor Jesus disse: "E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas do povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros." Nós precisamos aprender com Jesus sobre a obra missionária. Não há um professor tão bom, tão belo e tão rico para nos ensinar sobre a obra missionária como o Senhor Jesus. Esse é um texto muito importante, um texto que retrata da obra de missões, da obra do Senhor Jesus. Então, se nós queremos fazer missões, se queremos ser uma igreja missionária, nós precisamos olhar para esse texto e aprender com Jesus as lições para se fazer a obra missionária. O que a igreja precisa fazer para se parecer com Jesus em sua perspectiva missionária? Ela precisa ter alvos de alcançar as cidades. O texto disse que Jesus percorria todas as cidades. Ele percorria as cidades. Então, uma igreja que quer ser missionária, ela precisa olhar para as cidades com a perspectiva de Cristo, com a perspectiva de fazer missões, de ultrapassar as suas fronteiras para além de suas paredes e ser uma igreja que olha para a cidade como um todo. E Jesus tinha um método assim tríplice de alcançar as cidades. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Jesus fazia três coisas. Ensinar. Veja, o texto diz que ele ensinava nas sinagogas. As sinagogas eram as igrejas, os templos, locais de estudo bíblico dos judeus naquela época. E havia muitas sinagogas na época do Senhor Jesus. Também diz que ele pregava o evangelho do reino. Jesus anunciava que o reino de Deus estava mais próximo do que as pessoas imaginavam. E ele curava as pessoas das suas doenças, das suas molestas. E aqui está a tríplice estratégia do Senhor Jesus: pregar, ensinar e curar. Então, a igreja precisa fazer isso. Precisamos ser a igreja que prega, que ensina e que cura os enfermos para alcançarmos o mundo para Cristo. Ter um alvo, a igreja precisa ter um alvo de desenvolver compaixão pelas multidões. Veja que Jesus, o texto aqui diz: e vendo Jesus a multidão, teve compaixão dela. Compaixão é deixar, ser levado pelo sentimento que o outro está passando. Compaixão é colocar-se no lugar do outro, empatia. Compaixão é afeição, é amor, é misericórdia. A igreja precisa ser misericordiosa, precisa ter amor pelos perdidos. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala muito sobre a compaixão de Deus, fala sobre o ter paixão, o ter amor, ter o sentimento que as pessoas têm quando elas estão sofrendo. Então, duas coisas que nós precisamos olhar aqui: a aflição que a humanidade pecadora sem Cristo está passando. Isso deve ser alvo da nossa compaixão, da nossa misericórdia. O texto de Mateus 9 e 35 por diante diz que Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastor. Ovelha é um animal indefeso. Ovelha é um animal que precisa de direção. Ovelha é um animal que precisa de proteção. As pessoas sem Cristo estão sem direção. Nós olhamos para esse mundo como as pessoas precisam de direção. É só você olhar
Todos os dias, toda hora tem alguém nas redes sociais ensinando alguma coisa. E as pessoas ávidas por aprender, elas param ali, investem um tempo do seu dia por ouvir alguém, porque de fato as multidões precisam de direção. As pessoas precisam ser orientadas. Muitas vezes essas orientações, essas direções que as pessoas assistem e aprendem, não são a direção que Deus quer para elas. Não são realmente a direção que podem lhes levar a um bom caminho. A Bíblia diz em Provérbios que ao homem parece muitos caminhos parecem direito, mas o final deles é morte. Então as multidões aflitas, a pessoa que não tem Jesus se encontra numa situação de aflição, desprotegida, como ovelhas sem pastor. A gente precisa, como igreja, desenvolver nossa compaixão, nosso amor pelas pessoas, porque as pessoas elas precisam de direção verdadeira. A falta de direção verdadeira é a falta de direção espiritual. Não basta aprender a fazer algumas coisas em um tutorial, num vídeo. Não basta algum conselho para a vida em perspectiva psicológica. As pessoas precisam de direção espiritual. Ovelhas sem pastor. Naquela região havia muitas sinagogas, mas o Senhor Jesus está dizendo que as pessoas estão como ovelhas sem pastor. Há hoje em dia muitas igrejas, há hoje em dia muitas religiões. Mesmo assim, as pessoas ainda estão como ovelhas sem pastor, precisando de orientação espiritual. Igreja, nós precisamos olhar para essas pessoas, precisamos chegar a elas como amigos, como evangelistas, levando a palavra, trazendo o verdadeiro evangelho que liberta, o verdadeiro evangelho que dá a elas a direção espiritual de que elas realmente precisam para a vida. Olha, o que como igreja nós precisamos aprender com Jesus aqui em Mateus para termos misericórdia, a misericórdia correta, a compaixão correta por essas pessoas que estão perdidas. A igreja precisa ter a consciência de que ela é a promotora da obra missionária. A igreja, ela é responsabilizada pela obra missionária. Eu e minha esposa estamos cá em Angola há 20 anos fazendo a obra missionária, pregando a palavra de Deus, implantando igrejas. E eu posso compartilhar com você uma série de testemunhos de pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, de falar de Jesus para elas, de ver a vida dessas pessoas serem mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Quero incentivar você também, no seu local de trabalho, na escola, a ser um missionário, compartilhar Cristo com as pessoas. Jesus não se dirige aos religiosos, aos fariseus. Ele se dirige aos seus discípulos. Vendo a multidão que estava desgarrada como ovelhas sem pastor, ele disse aos seus discípulos, versículo 37 de Mateus 9, disse aos seus discípulos, quer dizer que a chamada, a vocação é para os discípulos de Cristo, é para a igreja. A seara realmente é muito grande, ele está dizendo, mas poucos são os ceifeiros. E são poucos porque da igreja, da multidão que é a igreja, dos discípulos, poucos se prontificam a fazer a obra do Senhor, a obra missionária, a obra da evangelização, a obra de compartilhar Cristo com as pessoas. Os cristãos no mundo são muitos, mas poucos são aqueles que se aventuram a partilhar a palavra. Portanto, essa palavra de Cristo, quando ele disse que poucos são os ceifeiros, continua em dia. Poucos são os ceifeiros. Nós sentimos aqui em África a necessidade de termos mais obreiros, de termos mais trabalhadores para a seara do Mestre. Então, a pouca quantidade de trabalhadores na seara é um grande desafio para o mundo missionário.
há poucos músicos para tocar nas igrejas, poucos pregadores que realmente pregam a palavra. Nós temos hoje um dia, por aí afora, muitos avivalistas, né? Pessoas que gostam de pregar para a igreja. Mas nós precisamos de pregadores e de igreja que preguem para o mundo, de gente que tenha uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que reflita o conteúdo da cruz, uma mensagem que toque o coração daqueles que ainda não estão na igreja. Esse é o nosso maior desafio. Não basta ser apenas um pregador, porque para pregar para a igreja, a pregação tem um certo conteúdo, né? Mas precisamos pregar para um mundo perdido. Precisamos formar jovens que estejam voltados para pregar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E aí o texto de Mateus 9 termina dizendo: roguem ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Adoniran Judson, que foi um grande missionário, ele disse que muitos crentes consagrados jamais atingiram os campos missionários com seus pés, mas poderão atingir com os seus joelhos, orando. Onde quer que você esteja assistindo esse vídeo hoje, quero desafiar você a orar para que Deus envie ceifeiros para a sua seara, para que Deus envie missionários para a África, para que a igreja de Cristo no mundo seja mais missionária. Ela pense para além de suas paredes, pense nos povos não alcançados, pense nos países onde uma outra religião predomina e lá as pessoas são ignorantes acerca da mensagem de Cristo. Ore por missões. Apresente ao Senhor esse grande desafio que é o desafio de termos pessoas convertidas a Cristo, conhecendo a sua palavra. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir a você que você compartilhe com seus amigos, você dê um like, se inscreva nesse nosso canal e assim você estará ajudando essa obra missionária que nós fazemos aqui em Angola. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e que nesse dia de hoje, nesse dia que você ouviu essa mensagem, você tire um tempinho para orar a Deus para que mais obreiros, mais missionários sejam levantados para a seara do Mestre. Deus abençoe sua casa, daqui de Angola para a sua família. Deus abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus. Juntos podemos fazer a diferença.